Vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aulinha é de mudança de estado e a influência da pressão nesse processo. Bom, mudança de estado, grande parte dela está inclusa na calorimetria, que é o que a gente aprendeu anteriormente. A termologia engloba calorimetria e a mudança de estado, né? A termologia a gente discutiu, que é o estudo do aquecimento, resfriamento e mudança de fase de um corpo. Quando a gente pensa em aquecimento e resfriamento, a gente está pensando em calor sensível, como chamamos. O que seria um calor sensível? É quando o calor trocado serve tanto para aquecer quanto para resfriar um corpo. E essa formulazinha, a gente aprendeu anteriormente, era o que macete. Tá? Mas, quando o calor trocado ele é usado para mudar de fase, nós o chamaremos de calor latente. E a formulazinha que a gente vai aprender hoje é o Quimole, tá bem? Bom, mas vamos lá. Antes de começarmos, a gente podia discutir quais são os estados da matéria. São três estados, tá? Ah, mas tem mais, tem plasma, tem outros que eu já ouvi falar o nome. Bom, o que importa para nós aqui são esses três, tá bom? Bom, sólido, líquido e gasoso, tá? Bom, aí nós temos os nomes das mudanças de fase do estado sólido para o líquido para gasoso ou ao contrário, né? Relembrando aquela aulinha lá da sétima série, né? Que você tinha sólido para líquido era a fusão, líquido para o gasoso é a vaporização. Aí você fala, mas não é a ebulição? Ebulição é um dos processos de vaporização, assim como calefação e evaporação, como a gente vai ver já já. Quando eu vou de gasoso para líquido, eu tenho a liquefação, ou liquefação, e de líquido para sólido, a solidificação. O processo que pula, que é de sólido para gasoso, ou de gasoso para sólido, tem o mesmo nome, é a sublimação. Não é muito comum a gente ver, né, no nosso dia a dia, mas porque a gente não tem as substâncias, a gente não acompanha, mas existe e a gente vai discutir um caso bem interessante de sublimação já já. Bom, ali a representação dos três estados da matéria a nível molecular. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Tá, eu sei que você sabe a diferença o que é um sólido, o que é um líquido e um gasoso, é só te mostrar e você falar, tem volume definido, o outro não tem, enfim. Isso não vem ao caso agora. Eu quero discutir a nível molecular. Qual que é a diferença entre o sólido, o líquido e o gasoso? Tá? Pense o seguinte, olha a figura ali, você tem os sólidos e é como se eu tivesse esse ossinho e esse ossinho fossem dois sólidos. Tá? Esses ossinhos eles estão ligados, fossem duas moléculas, formando um sólido. Esse ossinho e esse formando um sólido, duas moléculas. Os meus dedos é como se fossem as ligações intermoleculares. Porque para que eu tenha um sólido, eu preciso ter um arranjo de moléculas se ligando através de forças intermoleculares. E essa estrutura pode ser de vários formatos. Tanto é que você tem o carbono se ligando de várias formas, pode ser grafite, pode ser carvão, pode ser diamante, enfim. Mas aí você tem duas moléculas, forças intermoleculares. E aí eu tenho essa estrutura de ligação. Isso é um sólido, fortemente ligado. Eu posso fornecer energia a esse sólido. Fornecendo energia a esse sólido, eu tenho que essas moléculas começam a ficar cada vez mais agitadas. E vai chegar um momento que elas vão começar a quebrar essas ligações moleculares, rompê-las. E aí, quando eu começo, ou quando começa a romper essas ligações intermoleculares, é porque essa substância chegou ao ponto de fusão. É a temperatura que ela vai mudar de fase. Tá? Se não for uma mistura, essa temperatura é constante durante todo o processo de mudança de fase, de sólido para líquido, ou seja, a fusão. Então tá ali, fornecendo calor, vai começar a romper ligações intermoleculares. Na verdade, quando eu passo do estado sólido para o líquido, não é que eu desestruturo por completo todas as ligações intermoleculares. É porque eu já não tenho a estrutura fechadinha ao formato de sólido. Elas têm forças intermoleculares, elas vão interagir, só que de uma forma mais fraca e com maior mobilidade.
Lembrando, em química, né, forças intermoleculares podem ser pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, dipolo, enfim. Bom, aí, se você reparar ali no líquido, eu já tenho uma certa mobilidade. Tá? E aí, quando eu quero passar do líquido para o gás, eu vou fornecer energia. Elas vão ficando mais agitadas, mais agitadas, mais agitadas. Vai chegar um processo que elas vão querer também romper pouca não, vai. Vão querer romper a energia ou a força intermolecular que existe ainda entre elas. E aí, após romper, elas vão fugir com alta velocidade, que aí eu tenho um gás. Tá? É bem complexo, é bem difícil você transformar do estado líquido para o gasoso, porque no gasoso, ainda mais aqui nos nossos cálculos de ensino médio, a gente nem considera que existe forças intermoleculares, ou seja, não tem forças do tipo elétrica entre as moléculas, elas vão se separar mesmo, muita energia para isso. Então vamos lá, olha o que eu escrevi ali. No processo de mudança de fase, fusão ou vaporização, eu fiz questão de colocar fusão e vaporização porque são os dois processos que recebem calor, mas tanto faz se for os que perdem calor. Todo o calor trocado pelo corpo é usado para romper ligações intermoleculares. Tá. Ou seja, para que uma substância pura, a temperatura de fusão e vaporização é constante. Tá bem? Bom, vamos lá. A vaporização, como a gente já discutiu, é composta por três processos. Tá? A primeira delas, ebulição. É o que nós estamos acostumados, tá? A ebulição é o processo de mudança de fase que ocorre a uma temperatura constante, chamada de temperatura de vapor ou vaporização ou temperatura de ebulição, tanto faz o nome, só que ela atinge essa temperatura, não varia um grau sequer, claro, se não alterar a pressão, alterar outras coisas, mas não varia um grau sequer até que toda a substância mude de fase. É esse processo que a gente vai estudar nos nossos cálculos aqui. Por exemplo, a água, você sabe muito bem que é o nível do mar, ou seja, a pressão de uma atmosfera, vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius e vai conseguir fazer isso até que toda a água evapore. Não vai ter pedaço de água a 120 ou ela vai atingir 130, 140, a não ser, claro, que você altere a pressão, como acontece numa panela de pressão. Tá? Bom, a água entra em ebulição, e aí o que acontece muito na ebulição? Você tem, por exemplo, a água lá, na parte de baixo vira vapor, e ela tem que subir até a superfície ali, né? Então o que acontece? Ela sobe uma bolinha e estoura na superfície. Isso é muito comum na vaporização, na ebulição, né? A calefação. Calefação é tipo um processo instantâneo. Não dá nem tempo dela atingir a temperatura de 100 graus. É como se eu pegasse uma gotinha, uma pequena quantidade de matéria e jogasse em algum lugar onde ela pode retirar calor pra caramba. Tipo um motor muito quente, uma frigideira pelando. Você vai lá e põe uma gotinha de água lá, o que acontece? Vira vapor instantaneamente. Então a calefação nem dá tempo de manter a temperatura constante porque é um processo muito rápido. Mas o processo que nós não estudaremos matematicamente, gente, mas estudaremos do ponto de vista qualitativo, que tem muita questão de vestibular que trabalha com isso, aqui é a evaporação. A evaporação ocorre molécula a molécula e não necessariamente a substância precisa atingir a temperatura de ebulição. Pode ocorrer a qualquer temperatura, 20, 30, 40, 50 graus. É claro que quanto maior a temperatura, mais fácil é de ocorrer a vaporização. Desculpa. De ocorrer a evaporação. Aqui eu falo vaporização, aqui engloba os três, né? Mas a evaporação. Como ocorre? Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Imagina a superfície de água, está bem quente aqui e está evaporando. Esse processo ocorre como? Imagine uma molécula aqui, bem na superfície. A superfície está aqui, ela está aqui. Ela quer virar vapor, ou seja, ela quer se desprender, ela quer romper as ligações intermoleculares que a unem com suas amiguinhas água. Então ela chama de molécula rebelde. Ela quer virar vapor. E aí ela não tem energia suficiente para romper essas ligações intermoleculares. Mas aí o que ela faz? Ela fica ali na superfície. Então a gente chama de evaporação de processo de mudança de fase de superfície. Está ali na superfície. E aí, qualquer brecha que as outras dão, ela vai pegar um pouquinho de calor de cada uma. É um processo molecular, que ela pega um pouquinho de agitação molecular, um pouquinho de energia térmica de cada uma delas, rompe as ligações intermoleculares e vira vapor. É assim, então, que ocorre a evaporação.
Molécula a molécula, eu tenho um processo de rompimento de ligações e transformação de líquido em vapor. Nesse processo, ao roubar calor das moléculas que estão lá, ela faz com que as moléculas que ficaram fiquem mais frias. Há uma redução de temperatura. É verdade isso? Sim, e a gente pode ver a aplicação disso daqui, ó. Dá uma olhadinha. A gente estende a roupa no varal, né, justamente para isso, para que aumente a superfície de contato com o ar e aí consiga secar mais rápido. Você não deixa um bolo lá de roupa, vamos secar, você sabe que vai ficar zoado, vai embolorar tudo e não vai secar. Você as estende para que seja exposto ao sol, aumentando a temperatura, sim, e aumentando a superfície de contato com o ar para que ocorra o processo de evaporação. Você pode pensar no suor de uma pessoa, como está ali na figura. Olha, repare a quantidade de suor que está saindo aqui da cabeça do jogador. O suor ele é um dos processos de arrefecimento do nosso corpo. Arrefecimento é resfriamento. Quando a gente pratica atividade física, está um dia muito quente, nosso corpo vai esquentando, 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 e é problemático para ele continuar esquentando. E qual que é a ideia? Ele precisa manter, ou não resfriar a 20, né? Mas manter pelo menos a sua temperatura, a homeostase, né? 36,5, 36, 37, né? Bom, essa temperatura, a gente tem vários processos para conseguir atingi-la, que pode ser a perda de calor pela boca, por radiação, mas um dos processos é a transpiração. O que acontece na transpiração? Você está praticando uma atividade física e aí você forma uma camada de suor sobre a sua pele. Essa camada de suor tende a evaporar e o seu corpo está bem quente. O que ela vai fazer? Ela vai roubar calor da sua pele para que consiga virar vapor. E ao virar vapor, ela reduz a temperatura corpórea. É justamente por isso que você não deve ficar limpando, limpando, limpando o suor. Não, um pouquinho, sim, se estiver suando igual um porco, né, sei lá. Enfim, mas se estiver suando um pouquinho, tá de boa, vai lá dar uma limpada e tudo mais. Se estiver suando muito, né, dá uma limpadinha, mas deixa um pouco, tá, para que consiga virar vapor e resfriar o seu corpo. E um último exemplo, não sei se você já viu, mas se sua avó é raiz, eu acredito que já tenha visto, é o filtro de barro. E avisa a sua avó que não é para colocar crochê no negócio, porque não funciona. Se colocar crochê, não cumpre a função social do filtro de barro. Qual é a função dele? Fornecer água mais gelada para a gente. Aí você diz, é mais gelada? Eu achei que só parecia, era o gostinho de barro. Não, é mais gelada mesmo. E por que é mais gelada? O filtro é uma cerâmica porosa. E na hora que você coloca a água lá dentro, vai passando um pouquinho de água até a superfície externa. Se você passar o dedo lá assim, na parte externa, você vai perceber que está úmido. E aí quando está úmido daquele jeito, é porque aí vai evaporar, roubar calor ali da moringa, resfriando a água que está lá dentro também. E é por isso que se colocar o crochê lá em cima atrapalha o processo de evaporação, aí não adianta nada, né? Então a ideia é deixar o líquido lá, não ficar limpando, porque senão não faz sentido, deixar que atravesse para que evapore e reduza a temperatura. Isso você pode evidenciar também, não necessariamente no filtro de barro. Se tiver uma infiltração, por exemplo, numa parede da sua casa ou em qualquer outro lugar, uma filtração, está úmido, coloca a mão lá. Você vai colocar a mão lá e perceber que está mais frio. E está mais frio por quê? Porque passou água, porque é meio poroso, ao evaporar reduz a temperatura da parede. É bem gelada a parede com infiltração, viu? E inúmeros outros casos. Você molha as coisas para refrescar, você sabe muito bem disso, porque ela rouba calor, reduz a temperatura ambiente, etc. Tá bem? Bom, como na física não adianta nada ficar lá, mudou de fase, a gente sabe muito bem que é legal do ponto de vista filosófico, bonitinho, nossos fenômenos e tal, mas não adianta. Tem cálculo, e um dos cálculos é calcular qual é a quantidade de calor necessária para fazer mudar de fase. A gente chama de calor. Tá? Então eu vou pensar o seguinte: existem substâncias que são mais fáceis de mudar de fase, outras que são mais difíceis. É óbvio, são diferentes, as ligações são diferentes. Tá? Então eu posso pensar em calor latente como a quantidade de calor necessária para que se consiga mudar de fase.
Então eu posso pensar, bom, se eu preciso de mais calor para mudar de fase, desculpa, gente, bater aqui. Se eu preciso de mais calor para mudar de fase, é porque é mais difícil fazer mudar de fase aquela substância. Se eu preciso de menos calor, é mais fácil. E aí você pega uma quantidade de massa equivalente. Ah, vou pegar 1 quilo de cada uma e ver qual delas eu preciso fornecer mais calor, aquela é mais difícil. Então você fixa uma unidade de massa. Então, na verdade, ó, calor latente é a quantidade de calor que uma unidade de massa, grama, quilograma, enfim, de uma substância deve trocar para mudar de fase. Ali, por exemplo, água. Tá? A água, eu posso pensar nessa relação. Vamos pensar um cubinho de gelo de 2 gramas, ou 10 gramas. 10 gramas. Um cubinho de gelo de 10 gramas. Tá lá, gelinho a zero, já está na temperatura certa, que é para ele fundir. 10 gramas. Eu forneço para ele 800 calorias. Então, as 10 gramas recebem 800 calorias. Tá bem? E por completo muda de fase, sem aumentar nenhum grau. Só foi usado o calor para mudar de fase. Das 10 gramas receberam as 800 calorias e mudou de fase. Tá bem. Quanto eu deveria fornecer se eu tivesse apenas 1 graminha? Gente, eu forneci 800 calorias e as 10 gramas mudaram de fase. Se eu tivesse apenas 1 grama, teria 10 vezes menos. Faz sentido, não faz? Então seria 800 por 10, 80 calorias por grama. O que eu quero dizer com isso? Que para que 1 graminha de gelo vire água, é necessário receber 80 calorias. Ah, e se eu quisesse que ele de água virasse gelo, era necessário perder 80 calorias. Entende? Bom, se eu passar aquele n multiplicando ali, eu tenho a nossa equaçãozinha tão esperada. O Q mole, calor trocado, é a massa vezes o calor latente. Este calor trocado aqui é o calor exclusivo para fazer mudar de fase. É chamado de calor latente, não vai misturar. Então, quando a gente for fazer os cálculos agora nos sistemas termicamente isolados, quando, por exemplo, eu colocar a cerveja lá, o gelo e o gelo mudar de fase, você tem que colocar o Q mole para calcular a massa de gelo que mudou de fase. Não o quimacete. O quimacete é só para cerveja que varia a temperatura. Ela reduz lá até zero. O gelo que derrete, que mole. Toma cuidado, tá bom? Bom, pensando nas unidades, sistema internacional vai ser joule por quilograma. Tá? Mas é muito comum, usual, ser calorias por grama. Quase todos os exercícios você vai trabalhar com calorias por grama. Você vai trabalhar no sistema internacional muitas vezes quando você trabalhar com potência em watts, que é joule por segundo. Mas enfim, na hora você vai perceber. E a conversãozinha o exercício te dá. Tá? Só para ficar mais claro, não tão jogado, uma caloria por grama é aproximadamente 4.200 joules por quilograma. Porque um quilograma são 1.000 gramas, né? E cada caloria vale aproximadamente 4,2 joules, arredonda para 4 muitas vezes. Mas tudo bem. Então, mas aí qual das duas eu vou usar? Aquela que o exercício estiver trabalhando. Se a massa estiver em gramas, vai usar calorias por grama. Se a massa estiver em quilogramas, pode ser calorias por quilograma ou joule por quilograma. Você tem que olhar todas as unidades. Mas, discutindo alguns valores de calores latentes, a gente pode pegar da água, a nossa amiga água ali. Repare que a fusão, eu preciso receber 80 calorias para que 1 grama mude de fase, ou seja, se funda. E na solidificação, perder. Repare aquele sinal negativo. Você precisa colocar, quando é do processo de líquido para sólido ou vapor para líquido, ou seja, o processo de perder calor, colocar o sinalzinho negativo. Tome cuidado, você que vai ter que colocar no lugar do L. Tá? É muito comum o exercício, mesmo que seja do estado líquido para o sólido, ou seja, voltar, perder, ele te dá o calor latente de fusão, que é o positivo. Você tem que entender que é o negativo.
tá bom? Ali você tem a vaporização e a condensação. Eu devia ter mudado ali, não condensação, né? Ebulição, né? Desculpe, a vaporização está correta. A condensação é um processo, é liquefação. Mas tudo bem, não dá nada. 540 calorias para cada grama. Repare no valor, é muito maior a da vaporização do que o da fusão. 80 para 540. É muito mais complexo você fazer gás ou vapor do que fazer líquido. Porque quando você faz vapor, você vai romper por completo essas ligações intermoleculares e você tem que, a molécula tem que ficar muito agitada, é muita energia que ela precisa para conseguir fazer isso. Lembra do nosso gifzinho lá do começo? Sólido assim, líquido assim, e o gás, pá, muito louco? Sim, é muita energia que ela precisa. E para romper tudo isso, 540 calorias para cada graminha de água. Tá bem? Bom, aqui nós temos uma curva de aquecimento. Uma curva de aquecimento, toda substância tem a sua. Aqui você pode olhar patamares constantes. Esses patamares constantes, B e C, D e E, é quando ela está mudando de fase. Repare que eu tenho temperatura em função do calor. Se a temperatura aqui nesse patamar constante não varia e ela está recebendo calor, é porque esse calor está sendo usado para mudar de fase. Então, entre B e C e D e E, o calor é latente. Então, está representado aqui QL. AB, CD e F, repare que nos três casos eu tenho variação de temperatura. Então, aqui eu tenho calor sensível, que é esse aqui, que é esse aqui, que é esse aqui. Então, se eu fosse usar fórmulas AB, CD e F, que macete. BC, DE, que mole. E é assim que eu poderia dividir. Tá? Isso daqui não é uma mistura. Tá? Quando for uma mistura, esse patamar BC é levemente inclinado. Mas deixa esse problema para a química. Aqui é assim e pronto, acabou. Bom, então aqui você tem AB, BC, CD, DE e F. Ela está inicialmente no estado sólido. Aqui é a fusão, ou seja, sólido e líquido. CD, líquido. D, vaporização. EF, gás. DE aqui é mistura de líquido e vapor. Tá bem? Bom. Toda essa discussão a gente fez com pressão constante, tá? Mas a pressão influencia nessa temperatura de mudança de fase ou como muda de fase. Tanto é que existe a panela de pressão, por exemplo. Por que você tem uma panela de pressão? Quando você tem lá a água, a pressão atmosférica normal, ela vai mudar de fase a 1 atm. Mas se você tem uma panela que aumente essa pressão, porque vai virando vapor, vai enchendo, e aí precisa ter a válvula, estoura, tudo. Quando você tem algo que aumente essa pressão, você pode ter uma temperatura de ebulição muito superior. Gente, eu não vou falar valor aqui, mas bastante, tá? Que aí faz com que cozinhe os alimentos mais rápido, porque vai estar mais quente do que sem lá. E o contrário também é verdadeiro. Se for escalar uma montanha e for fazer uma batata lá sem tampar, com uma panela de pressão, o que vai acontecer? Ela vai entrar no estado de ebulição numa temperatura muito menor e vai demorar bem mais para conseguir cozinhar. Entende? Então repare que a pressão influencia no processo de mudança de fase. E esse processo de mudança de fase pode ser muito bem representado através desse diagrama, que é o diagrama de mudança de fase. Tá? Cada substância tem o seu, é como se fosse uma impressão digital da mudança de fase. Tá? Então eu tenho, por exemplo, esse que eu coloquei aí, é o do gás carbônico, CO2. O gás carbônico, CO2, ele tem a temperatura aqui de ponto triplo, que a gente vai discutir, de 56,7. Repare no seguinte, a 1 atm aqui, ele tem esse ponto aqui de 78,5. Olha só, mas o que é isso? Não estou entendendo nada. Então vamos com calma, tá?
Estou passando na frente aqui, viajei no diagrama. Primeiro, o que é um diagrama? O diagrama é como se fosse batalha naval. Você tem que ligar e pensar na área. Então, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, repara o mouse ali, um pontozinho de vapor aqui, ele tem essa pressão, que aqui o eixo é pressão, o eixo vertical, essa temperatura, significa que está no estado de vapor. Então, CO2, gás carbônico, a essa temperatura que eu peguei, a essa pressão, está no estado de vapor. Ponto. Ah, no estado sólido, se ele estiver a essa pressão aqui e a essa temperatura que eu peguei aqui, ele está no estado sólido. E aqui, líquido. Então é um ponto. Se pegar um ponto aqui, ele está líquido, só se ligar. Então aí você pode reparar o seguinte: olha a 1 atm, ou seja, a pressão atmosférica. Qualquer ponto, ó, repare na temperatura de menos 78,5, o gás carbônico está em vapor. Então quer dizer que na temperatura ambiente e pressão atmosférica normal, o gás carbônico é um gás. Sim, ó, você está cheirando, enfim, não puxa demais não. Mas gás carbônico faz mal, claro, é feito estufa, caramba, quatro, mas ele é vapor a temperatura ambiente. Para ele virar sólido, tem que reduzir a quase menos 80. Ah, mas ele não passa por líquido? Ó. Não, repare que no ATM aqui, ó, ele vai sublimar, é vapor para sólido. Se eu quiser que o gás carbônico seja líquido, eu tenho que aumentar uma pressão superior a 5,1 atm. 5,1 atm aqui. E aí eu consigo. Então aqui, se ele tiver uma pressão superior a 5,1, eu consigo fazer ele estar líquido. Tem que apertar bastante mesmo. Bom, então aqui eu tenho esses processos. Eu posso pensar que essa curva aqui inicial, essa vermelha, é chamada de curva de sublimação, como está escrito. Mas aqui eu tenho a curva de fusão e aqui é a curva de vaporização. E aí eu posso pensar nos processos. Eu fiz pequenininho ali para caber, mas eu fiz as setinhas representando de cada cor. Primeiras, aqui as duas pode ser fusão, sólido para líquido, solidificação, líquido para sólido. Aqui, lembrando que para que isso ocorra aqui com o gás carbônico, tem que ter uma pressão superior a 5,1 atm. Mas repare que nesse caso aqui, eu fiz apenas indo para um lado para o outro, variando a temperatura apenas. Eu não variei a pressão na vertical aqui. Então eu fiz a uma pressão constante, alta. Tudo bem, mas fiz. Aqui o próximo processo, vaporização, liquefação. De líquido para vapor, de vapor para líquido. Também a temperatura constante. Toda a discussão que a gente fez anteriormente é nesse caso. Tem pressão constante, fornece calor, muda, volta. Tá. E aqui a sublimação, que é muito comum aqui no caso para o CO2, né? Porque você tem aqui que só está abaixo de 5,1 atm, então a pressão atmosférica é muito comum, claro, você tem uma temperatura baixa aqui. Então, se você tivesse na Terra um local onde tivesse a menos 85 graus, ia ter CO2 sólido. Meio estranho, mas tudo bem, tá? Agora eu queria discutir se eu alterar a pressão. Olha essa verde aqui, está meio apagadinha, mas vamos lá. Eu estou alterando a pressão. Repare que eu tenho vapor, eu quero fazer virar líquido. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão. Então eu consigo fazer vapor virar líquido aumentando a pressão. E se eu quiser aqui fazer líquido virar vapor, eu reduzo a pressão. E onde você vê isso? Claro que não com CO2, né? Mas você tem outras substâncias que ocorrem esse fenômeno. Você pode pensar no isqueiro, que você pega o isqueirinho, vai lá e chacoalha ele, você consegue perceber o barulho do líquido lá. Você pode pensar no gás de cozinha, que quando você chacoalha lá, você tem líquido. Tá? E aí na hora que você liga o gás de cozinha ou aperta o botãozinho do isqueiro, o que acontece? Volta a ser vapor novamente, porque sai do estado líquido para o gasoso. Porque ele estava muito pressionado lá dentro, ele estava na fase líquida. Mas aí quando eu retiro essa pressão, ele volta ao normal. E eu posso pensar também aqui
quando eu tenho a sublimação, que é, nesse caso, eu aumentar a pressão, está no vapor, eu aumento a pressão, vira sólido, ou eu reduzo a pressão, volta a ser vapor. Posso ter também. Repare que nesses dois casos eu estou alterando a fase, alterando apenas a pressão, sem alterar a temperatura. Tá bem? Bom, e agora, para a gente fechar a nossa análise desse diagrama, eu tenho dois pontos bem importantes. Tá? O primeiro ponto é esse aqui escrito ponto triplo. Ali a setinha representando ponto triplo. O que seria o ponto triplo? Se você olhar ali na sua figura, você vai perceber que não está nem no sólido, nem no líquido, nem no vapor. Então ela é o quê? Ela é as três ao mesmo tempo. Então eu tenho sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo, e eu tenho o que chamamos de ponto triplo da água. A substância coexiste com os três estados da matéria. Ela existe no estado sólido, ela existe no estado líquido, ela existe no estado de vapor. É um ponto bem característico da substância. Então, cada substância tem o seu ponto triplo, é bem difícil, é uma pressão bem determinada, nesse caso aqui CO2 5,1 atm e a temperatura de menos 56,7. Da água é uma pressão baixíssima, quase zero. Então, na real, você consegue sim o ponto triplo de qualquer substância, mas não é tão simples de chegar, tá bom? E aqui, o ponto de vapor. Se você reparar essa linha aqui, ó, ela separa essa região dessa daqui, que eu chamei de ponto crítico aqui, que é uma temperatura crítica. E aí eu posso te fazer a pergunta, o que diferencia vapor de gás? Porque a gente trata como sinônimos muitas vezes. E pode ser. Mas eu poderia te dizer, aquele coisinho que você está fervendo água lá para cozinhar alguma coisa, começa a sair, é vapor ou é gás de água? Da cozinha, quando você liga o fogão lá e começa a sair, aquilo é vapor ou é gás? Do isqueiro, é vapor ou é gás? Ar, agora que você está respirando, é vapor ou é gás? Sabe como é que você sabe? Se você conseguir a certa temperatura, nós estamos todos trabalhando ali com a temperatura ambiente. Se você apertar aquilo lá, você consegue fazer voltar a ser líquido? Se sim, é vapor. Se não, é gás. Ô louco, mas como assim? Não entendi. É vapor de cozinha, aquele negócio que você compra o botijão. É vapor. E o que sai lá também na hora que você está cozinhando também é vapor. Repare nessa linha aqui, ó, que separa essa região acima de 31 graus Celsius para CO2 e abaixo. Se eu estou abaixo de 31 graus Celsius, eu posso pegar vapor, comprimir e fazer virar líquido, aumentar a pressão, que é essa setinha verde aqui, ó. Isso é verdade. Mas se eu estiver acima da temperatura crítica, já não é mais vapor, é chamado de gás. E o gás eu posso apertar, 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 que mesmo assim eu não consigo fazer virar líquido. Eu não consigo apertar um gás e fazer ele virar líquido, a não ser que eu reduza a temperatura abaixo da temperatura crítica. Tá bem? Bom. E a água, como a gente já havia estudado em dilatação, aqui também ela é diferente. A água é anômala, a água tem o seu comportamento peculiar. E aí eu vou abrir aqui o diagrama de estado da água, bem simplificado. Mas se você reparar ali, mas não tem nada de diferente. Tem sim. Dá uma olhada nessa reta, nessa parte 2 aqui, que é a curva de fusão. Ela é tortinha assim, a curva de fusão. E anteriormente, a gente tinha a curva de fusão de uma substância qualquer aqui. Repara que ela é um pouquinho, enfim. Ela é um pouquinho torta, ó. Repare, se é assim, a da água seria assim, ó, para cá, ó, para cá. E isso tem uma grande diferença. Bom, qual é? E por que que é assim? A água tem um comportamento anômalo na sua dilatação, né? A água é uma das poucas substâncias que aumentam de volume ao se solidificar, ao virar sólido, né? E por quê? Ela forma as suas pontes de hidrogênio e a estrutura formada, a estrutura do sólido, estrutura espacial,
formam espaços vazios. E esquece que espaço vazio é aquele que você pega um cubinho de gelo e dá uma bolinha lá. Não, não é aquilo. É nível molecular, né? Mas esses espaços vazios fazem com que a água ocupe um volume maior. É por isso que quando você coloca algo no freezer lá com água, pode estourar, porque incha. Bom, e aí o que acontece? Se eu tenho esse volume maior, eu tenho esse volume maior, o que aconteceria se eu pressionasse? Então, imagina a estrutura de água lá formada, bonitinho, eu pressiono. É como se eu desfizesse isso. Tá? E quando eu desfaço isso, eu tenho transformando sólido em líquido pelo aumento de pressão. E aí, transformar sólido em líquido pelo aumento de pressão é uma característica bem peculiar da água. Por quê? Se eu for pegar anteriormente no nosso diagrama, eu não tenho nenhum ponto em sólido que eu consigo apertar e fazer virar líquido. Tá vendo? Eu não consigo fazer uma seta aqui. Na água, eu consigo fazer essa seta. E eu consigo pegar gelo, aumentar a pressão e fazer virar água. Esse processo, que é pegar gelo, aumentar a pressão e fazer virar água, a gente chama de regelo, porque na hora que eu soltar, volta a ser gelo normalmente. Então, você pegar 2 cubinhos de gelo, apertar um no outro assim, virar água bem no contato que eu estou apertando, estou aumentando a pressão. Na hora que eu soltar, virou gelo, gruda. É por isso que muitas vezes você vai comprar aquele saco de gelo, você tem que jogar ele no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão, para quebrar, para separar, porque o cara empilhou e aí aumentou a pressão, aí vira um pouquinho d'água, grudou de novo. Não é que vira o saco inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus, não é tanta pressão assim. Mas aí o que acontece? Foi lá e grudou. Então eu tenho esse processo de mudança de fase de sólido para líquido, aumentando a pressão da água. Tá bem? Aí a gente pode reparar aqui, observar um pouquinho sobre o diagrama de fase da água. Repare aqui, a pressão de 1 atm, ó, 1 atm é aqui, ó, e aí eu tenho a temperatura de 0 graus. E aqui a temperatura de 100, de 100 graus, 1 atm também. Então, quando a gente faz a pressão atmosférica, a gente está caminhando sobre essa linha aqui, ó. Eu posso muito bem, por exemplo, discutir, e se eu reduzisse bastante a pressão da água? Poderia acontecer igual ocorre com o gás carbônico, ela sublimar, sair do sólido para o vapor já de cara? Pode. Por exemplo, se você pensar em Marte, que não tem atmosfera, a água tem uma pressão baixíssima, porque a pressão atmosférica é devido à atmosfera. E aí a pressão é muito baixa. Então lá ou a água vai estar no estado sólido ou no vapor. Líquido é muito difícil. Ela não consegue atingir essa pressão mínima aqui de 0,6 atm. Não, ou é 0,06 atm. É bastante, né? Bom, enfim. Mas ela consegue sublimar, sair do sólido para o vapor e do vapor para o sólido. Tá. E agora, duas aplicaçõezinhas. Uma é um experimento legal, interessantíssimo. Se você pegar um cubo de gelo, você pode pegar na sua casa. Pega lá uma garrafa PET, enche de água, congela, corta a garrafa. Cuidado com o estilete, corta a garrafa, vai ter um cubo assim. Você vai fazer aquela montagem. Você vai colocar lá 2 portes, uma linha. Você coloca um paninho para não ficar pegando no chão. Uma linha com 2 pesos. Pode ser outras 2 garrafas. O que vai acontecer? Ela vai puxando. Se eu pensar que aqui é o gelo, a linha vai aqui em cima. E ela pressiona, pressiona. Quando ela pressiona, aqui embaixo vai estar com a pressão maior. E essa pressão maior faz com que vire água. Só que na hora que vira água, vai subir. E aqui vira gelo de novo. Vai fazendo assim. Vai fazendo assim. E aí ela consegue atravessar sem cortar. Então eu consigo passar sem que eu consiga partir em duas. O gelo vai derreter. Não, dá para passar antes. Se você colocar um pezinho decente, dá para fazer assim. E outra coisa legal é a patinação artística ali, né? A patinação no gelo. Enfim, não precisa necessariamente ser artística. Você vai lá, o patins é bem fininho. Na hora que vai passando assim sobre o gelo, ele vai deslizando. Só que a pressão ali em cima faz com que imediatamente abaixo vire água. E aí, na hora que vira água, você desliza sobre a água, só que a parte de trás que você já passou é gelo. Então você vai, na verdade, deslizando sobre a água. É interessante, né? Bom,
É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, fale comigo aí. Beleza? É nóis, tamo junto. Valeu.